Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria estar juntamente com a igreja do Senhor nessa oportunidade. Aproveitando que os irmãos estão sob os pés, abra sua Bíblia, o tema da festividade, por gentileza, livro de Neemias, capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 3. Enquanto os irmãos procuram, quero externar a Deus a minha gratidão por nessa oportunidade de estar cultuando convosco. Deus abençoe o pastor dessa igreja, pastor João Wilson, pela coragem, pela confiança de nos convidar juntamente com todo o corpo de obreiros dessa congregação. Deus abençoe esse conjunto de adolescentes. Vocês estão bonitos para Jesus. Deus continue nos abençoando, juntamente com toda essa igreja. Quem encontrou, diga amém. Amém. Mas antes de ler, gostaria apenas de contar um breve testemunho. Até cheguei a comentar com o pastor João Wilson hoje mais cedo. Irmãos, eu nunca me acidentei na minha vida. Ando de moto desde os 10 anos de idade. E nessa segunda-feira, pela primeira vez, eu me acidentei de moto. O carro me bateu. E hoje é a primeira vez na semana que eu estou usando um sapato fechado. Então, se eu ficar muito parado, irmãos, os irmãos me perdoem. É porque meu pé ainda está a doer um pouco. Mas eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nessa noite. Se eu não estou crendo sozinho, levanta sua mão e adora o nome santo de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 6, versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Por essa razão, enviei-lhes mensageiros com esta explicação: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Gostaria que toda a igreja repetisse o tema da festividade, por gentileza. 1, 2, 3. Estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Esse foi o ensaio. Vamos mais uma vez. 1, 2, 3. Estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Tome seu assento, adorando ao Senhor. Gostaria de pedir aos irmãos, por gentileza, que mantivessem a sua Bíblia aberta, se porventura assim o quiserem. Sempre que fizer uso de alguma referência, se os irmãos quiserem conferir com a sua Bíblia, fiquem à vontade. Nós estamos diante de um texto, um livro da palavra do Senhor, em Neemias, qual retrata um cenário específico na história de Israel. O ano era de 446 a.C. Jerusalém vivia um período de ressignificação em sua identidade como nação. Haja vista que passaram-se 70 anos do cativeiro na Babilônia, que durou de 606 a.C. a 537. Então o povo havia sido levado
depois de algumas advertências da parte do Senhor, usando os seus profetas, para que eles se convertessem de seus maus caminhos, senão ele os permitiria ser levados para uma nação distante. E isso era cumprimento de algo que fora dito por Moisés em Deuteronômio, no capítulo 28, quando ele fala que se o povo fosse rebelde, desobediente à palavra, aos mandamentos do Senhor, Deus os permitiria ser levados para uma nação distante e a qual eles não conheciam. E isso se cumpre em 2 Reis, capítulo 25. E o que me chama a atenção é que quando olhamos para 2 Reis, capítulo 25, no versículo 9 e no versículo 10, veremos que o exército, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, comandado pelo seu general, por nome de Nebuzaradã, ao invadir a cidade, 3 ações vão ser tomadas. A primeira, nós veremos no versículo 9, é que o templo do Senhor vai ser destruído. Você vai ver que o templo em Jerusalém vai ser queimado pelos soldados babilônicos. A segunda ação era de que as casas, os edifícios foram derrubados. E a terceira ação é que os muros da cidade foram destruídos. Então 3 ações foram tomadas. A primeira, o templo foi destruído. A segunda, as casas e os edifícios queimados. E a terceira, o muro foi derrubado. E o que isso tem de importante essa noite? Ora, o templo simbolizava propriamente a presença de Deus, a manifestação do Senhor no meio do seu povo. Então, quando o templo em Jerusalém é destruído, era como se Deus estivesse dizendo para o povo: em virtude de vossos pecados, de vossa desobediência, a minha presença está se retirando do meio de vós. O templo foi destruído, as casas e os edifícios queimados. Eles evidenciavam a bênção de Deus para com a nação. E terceiro, o muro foi derribado. O muro de uma cidade representa o seu grau de proteção. Uma cidade murada e fortemente murada é uma cidade protegida, é uma cidade que está bem acolhida contra os ataques e possíveis invasões de seus inimigos. Então, quando o muro é derrubado, a intimidade da cidade de Jerusalém é exposta. Afinal, sem muro, qualquer um pode adentrar na intimidade da cidade. Sem muro, qualquer um pode chegar até o interior da cidade e fazer o que bem quiser. Então é nessa tônica que eu gostaria de conversar convosco nesta noite. Templo derrubado, casas queimadas, muro destruído. Diga comigo: templo queimado, casa derrubada, muro destruído. Guarde isso em seu coração. Chegamos então no contexto de Neemias. Neemias é um homem levantado por Deus neste cenário em Jerusalém. Templo derrubado, casas destruídas, muros ao chão. Então a cidade estava em completo desespero, de solidão, tristeza, amargura, de forma que, ao vermos no capítulo 1, no versículo de número 2, os homens vão dizer para Neemias que o povo que sobreviveu, eles estavam em tribulação, versículo 3, privação
e humilhação. Esse era o cenário de Jerusalém, um cenário de dor, um cenário de perda, um cenário de tristeza, e o pior ainda, um cenário de abandono espiritual, de fragilidade espiritual. Deus havia abandonado o povo, ou melhor dizendo, o povo havia permitido Deus se afastar deles. E esse era o cenário. Então Deus levanta esse homem, Neemias, para fazer uma grande obra de reedificação. Afinal, o orgulho da nação estava ferido e sua espiritualidade estava destruída. Sem Deus, sem casas, sem muros, era necessário uma obra de reconstrução. E afinal, o que é uma obra? A palavra obra vem do grego praxis, que significa ato ou conduta, ou ainda algo que precisa ser feito. Então uma obra precisava ser feita, uma obra de reconstrução. E o que é uma obra de reforma? Senão o ato de tornar a dar a forma que outrora tinha. Então esse era o cenário de Jerusalém. E eu fiquei a me perguntar, quando meditando no tema dessa festividade, qual a obra que o adolescente, o jovem, a igreja estão envolvidos? O que estão a fazer, ou o que almejam, o que reconstroem, ou o que constroem? E eu me peguei no pensamento de que todo ser humano está a realizar alguma obra, está a fazer alguma prática, e esta obra o conduzirá a uma determinada eternidade. E o destino eterno é consequência do entendimento individual de que nós não devemos construir, mas reconstruir algo que foi perdido. E eu pergunto à igreja do Senhor: o que foi perdido? O que a humanidade perdeu? O que foi desprezado, se não a presença do Senhor? Quando no Éden o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, o que foi perdido ali foi a intimidade com o Criador, foi o diálogo com o Eterno, foi o contato com o Soberano, de forma que a partir dali o objetivo do Senhor é trazer de volta o homem para perto, é reconstruir esta intimidade, é reformular novamente esta comunhão. E é por isso que certo dia Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, abrindo seus braços e bradando: tetelestai, isto é, está consumado, para que o véu da separação fosse rompido, a intimidade pudesse ser reconstruída, e agora nós tivéssemos outra vez a possibilidade de acessarmos a comunhão. É reconstruir, é necessário fazer essa obra, e todo ser humano está a fazer alguma obra, como eu disse. Quando olhamos para Gálatas capítulo 5, versículo 19, veremos a listagem das obras da carne, as quais são manifestas, e ali o apóstolo vai nomear quais estas são. Segundo, ao olharmos para Filipenses capítulo 1, no versículo de número 16, ou melhor dizendo, salvo engano, no versículo 6, vai dizer: estou, pois, certo de que aquele que começou em vós a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. E que obra é essa? É a obra da reconstrução, é a obra de elevar o homem outra vez à categoria de filho de Deus. Esta é a obra. Então, nesse pensamento, entramos na mensagem dessa noite. Quando o povo retorna para Jerusalém,
ele se deu em 3 etapas. A primeira foi em 537, quando Deus levantou um homem chamado Zorobabel, que trouxe alguns dos judeus da Babilônia para a cidade. E o objetivo primeiro era reconstruir o templo. Afinal, ele estava destruído. Eles vêm à cidade, a obra inicia, veremos isso em Êxodos. Todavia, a obra para, primeiro, porque os inimigos se levantam, porque não queriam ver o templo construído, e segundo, porque o povo priorizou a sua própria vaidade. Veremos no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, que Deus, pela boca do profeta, vai advertir o povo e diz-lhes: é, pois, lícito que vós edifiqueis casas para vós, e a minha casa fique incompleta. Aí ele vai usar tanto Ageu quanto Zacarias para admoestar o povo e dizer-lhes: esforçai-vos e trabalhai nessa obra. Aí o povo, nós veremos isso em Esdras, vai ficar triste ao ver o templo, pastor Jomilson, porque o templo não era tão suntuoso quanto o templo de Salomão, não era tão esplêndido quanto aquele que outrora fora edificado, e eles então se entristecem. A Bíblia vai nos dizer que aqueles que viram a glória do primeiro templo, ao verem as bases desse segundo, vão se entristecer e vão chorar em amargura, em lamento, em dor. Então Deus usa o profeta e diz-lhes: esforçai-vos, trabalhai, porque a glória não está na grandiosidade do templo, a glória não está no tamanho, no comprimento, na largura, na profundidade, no terno, na gravata, no salto, na roupa, no vestido. A glória não está nisso. Não tem a ver com o que é externo, não tem a ver com o que você tem, não tem a ver com o que você possui. Aí ele diz: porque a glória desta última casa será maior do que a da primeira, não por causa do ouro, não por causa da prata, não por causa da madeira nobre, mas porque eu estou convosco, mas porque a minha presença está no meio de vós. A obra que nós necessitamos, a obra que o adolescente precisa, não é uma obra de elevar para si algo do quesito material. Você não é grande por ter, você não é feliz por conquistar, mas a verdadeira alegria está em ter no seu coração a presença do Eterno, a glória do Espírito Santo de Deus. E esse precisa ser o primeiro estágio da reforma. O primeiro estágio, a primeira fase da reforma espiritual, que eu evidencio no livro de Neemias e Esdras, é priorizar a reconstrução do templo do Senhor. O templo é a morada do Altíssimo, é a manifestação da glória de Deus. Hoje nós já não temos templo como outrora fora em Israel. Há quem chama a igreja, a construção, o prédio de templo, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: por não sabeis vós, que vós sois templo e morada do Altíssimo, do Espírito Santo. O templo somos eu e você. Então o primeiro estágio da reforma está em reformar o templo, está em reconstruir o templo, em trazer para perto de si, mais uma vez, a presença que foi afastada. Segundo, vou correr porque o tempo não nos permite. O templo construído, havia ainda algo a ser feito. A reconstrução
construção dos muros. E isso que me chama a atenção, porque o muro estava em chão. Ao olharmos para Neemias, no capítulo de número 2, no versículo de número 13, vai falar que os portais, ou que as portas, estavam tão destruídas, tão cheias de escombros, que era difícil de andar. Os irmãos vão de convir que em Jerusalém haviam 12 portas, 12 portais, os quais davam acesso ao interior da cidade. Essas portas ligavam o exterior do interior. Essas portas davam acesso à cidade. Sem muro, sem portas, a cidade estava desprotegida, de forma que os inimigos poderiam adentrar nela. Então Neemias vê essa preocupação. 12 portas haviam, as quais eu nomeio apenas 4, para os irmãos se situarem. A primeira era a porta do lixo, a porta da fonte, a porta das ovelhas e a porta do peixe. E havia outros: porta velha, a porta das águas, e assim sucessivamente. Cada uma dessas portas tinha uma função, cada uma dessas portas tinha uma finalidade, e ao estarem destruídas, queimadas, elas desprotegiam a cidade e não atuavam conforme a sua funcionalidade. Explico para os irmãos. Por exemplo, a porta do lixo, se os irmãos querem ouvir ainda, digam amém. Amém. A porta do lixo tinha a função de separar o que era impuro e lançar fora da cidade a imundície, a sujeira, o lixo, a impureza, tudo aquilo que pudesse contaminar a cidade. Todos os desertos eram lançados fora pela porta do lixo. Então, quando a porta do lixo está derrubada, está destruída, a sua funcionalidade não pode ser alcançada. Qual é ela? Lançar fora da cidade, para longe do interior de Jerusalém, aquilo que é impuro, aquilo que é sujo, aquilo que é imundície, de forma que na cidade acumulavam-se então impurezas, sujeiras, imundícies e coisas semelhantes. Ora, igreja do Senhor, todos nós precisamos ter em nossa casa espiritual, em nossa Jerusalém interior, uma porta para o lixo, uma porta cuja finalidade dela é lançar para fora aquilo que é impuro, tirar do nosso interior aquilo que é desagradável a Deus. E alguém cuja porta do lixo está destruída, está derrubada, acumula dentro de si impurezas, imundícies e coisas semelhantes, de forma que a presença do Senhor não pode habitar, de forma que a presença do Senhor não pode residir neste coração, nessa Jerusalém espiritual que somos eu e você. Então, igreja do Senhor, se há porventura alguém aqui cuja sua porta do lixo, que é aquilo que separa a impureza da pureza, o que é permitido do que não é permitido, se está destruído e você tem acumulado em seu coração aquilo que é desagradável ao Senhor, aquilo que é impuro aos olhos de Deus, nessa noite é momento oportuno para que a obra do Espírito Santo comece a ser efetivada em sua vida, que esta porta seja edificada uma vez mais e que o Espírito Santo comece a limpar do seu coração, tirando para fora tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que é sujeira e que impede que a glória, que a presença do Senhor habite em seu corpo.
ou consideramos pecados de morte, mas também quando nós guardamos mágoas em nosso coração, quando nós não conseguimos perdoar alguém que nos ofendeu. O que é isso? A porta do lixo que lança para fora da cidade as impurezas está quebrada, de forma que em seu coração se acumula aquilo que impede a presença do Senhor de habitar em você. Mas nessa noite, o dono da obra está aqui. Ele vai limpar esse seu coração, vai tirar esta amargura, vai tirar esta tristeza, tudo isto que está acumulado dentro de você, que até hoje você carregou sozinho, que até hoje você sofreu por isso. Pelo poder da palavra do Senhor, essa noite Ele vai lançar fora. Essa noite vai ser arrancada pela mão poderosa do Senhor, e você não vai mais andar cabisbaixo e sem direção, mas vai ser levantado pela mão poderosa do Senhor. Seu coração vai ser cheio de alegria, porque o Espírito Santo está aqui nessa noite para limpar, para curar e para purificar o seu coração. Só quem quer nessa noite ser purificado pelo Espírito Santo de Deus, adore o nome santo do Senhor, porque o seu Espírito Consolador está aqui nessa noite. O nome Neemias significa Deus consola. Talvez entrou alguém aqui nessa noite triste, cabisbaixo, porque no seu coração está se acumulando coisas que te tomam a paz, que te angustiam, que te geram tristeza. Mas Deus não te criou para te ver triste, cabisbaixo, desesperado, mas para ter alegria, mas para ter vida e vida com amor. A segunda porta é a porta da fonte. Essa porta ligava ou dava acesso ao tanque de Siloé. E se uma porta tinha a finalidade de lançar para fora da cidade as impurezas, as imundícies, esta, a porta da fonte, tinha por objetivo dar acesso à água da cidade. A fonte, a água. E uma cidade sem fonte, uma cidade sem acesso à água, é uma cidade que morre. Todas as grandes cidades ao longo da história humana se construíram ao lado de água, de rios. Pastor também é professor, conhece isso. Todas as grandes cidades surgiram às margens de águas. Por quê? Porque a água é essencial para a sobrevivência de qualquer cidade. Sem água a gente não vive. Sem água a gente não se mantém. E quem é a fonte? Quem é a água para o cristão, para o servo de Deus, se não a pessoa bendita de Jesus Cristo? Quando a porta da fonte está quebrada, é quando a nossa conexão com o Senhor está destruída. É quando não conseguimos ter acesso a Ele. É quando a nossa força está minguando, de forma que ao dobrar o nosso joelho, nós não conseguimos falar com o Pai. As palavras nos fogem, ou ainda sequer temos o desejo de assim o fazer. Quem aqui nunca se pegou nessa situação? Talvez sem ânimo de vir à casa do Senhor, talvez sem ânimo de se envolver com o reino de Deus. O que é isto, Douglas? É a fonte, ou a porta da fonte, que está quebrada.
reconstruída, para que a conexão com o eterno possa ser estabelecida uma vez mais. E se essas portas que dão acesso ao interior da cidade, em quem é a cidade? Se você não entendeu ainda o desenho, somos eu e você. Se essas portas estão destruídas, o inimigo tem o acesso ao interior dessa cidade, de forma que quando nós olhamos para Neemias, no seu capítulo de número 4, versículo de número 11, os inimigos vão dizer, Sanbalat e Tobias, vamos, antes que eles percebam, e adentremos no meio, no centro da cidade, e matemos, porque eles não têm muro, eles não têm proteção, as portas estão destruídas. Querida igreja do Senhor, o inimigo entendeu que mais viável do que nos matar fisicamente é nos matar por dentro, é nos roubar a alegria, pois ele entendeu que uma igreja morta por dentro é uma igreja que não incomoda. Um adolescente morto por dentro é um adolescente que não faz a diferença, não incomoda o reino das trevas. Então a preocupação dele não é mais de nos tirar daqui, mas de nos manter aqui, mortos, sem força, sem a presença, porque não há mundo. Então o inimigo adentra, ele lança suas vozes, como nós veremos no capítulo 6, quando os inimigos mandam mensageiros para dentro da cidade, porque é uma cidade sem muros, uma cidade sem portas, é uma cidade cujas vozes do inimigo pode adentrar, pode ter vez e pode nos roubar a paz. Douglas, eu me encontro nessa situação. Quando eu me deito na cama, eu fico desesperado. Eu nem consigo explicar o que eu estou vivendo. Eu sou tomado por uma tristeza tão grande. Há uma voz que sussurra dentro da minha cabeça a me dizer: você não consegue, você não pode, você não é capaz, você é fraco, você é pequeno, você é impossibilitado, você não tem força, e assim sucessivamente, de forma, Douglas, que eu não consigo me levantar, eu não sei o que fazer, tento me mexer e não consigo, tento falar, mas só é impedido. Isso é a ação do inimigo, mas nessa noite, essa ação é lançada por terra, na autoridade do nome do Senhor, e Deus levantará nessa congregação do Mondanese adolescentes, jovens, moças e rapazes com a presença, com a glória, com a força de Deus para fazer a diferença, para fazer a diferença. E o que é preciso fazer, Douglas? Pegar a colher da fé, enfileirar os tijolos da palavra, mergulhando-os na massa chamada oração, para que os muros sejam edificados. E essa não é uma obra fácil, pastor Júnior, porque alguém que estava em uma situação, em uma condição espiritual, após cair, é muito difícil, né? É muito difícil reconstruir aquilo que se perdeu. De forma que eu pergunto à igreja: o
que é mais fácil? Construir uma casa ou reformar? Com certeza é reformar. Mas uma pergunta imaterial: o que é mais fácil? Aos adolescentes, às irmãs, construir a confiança de alguém ou reconquistá-la depois de perdida? É mais difícil, é um desafio maior, de forma que essa reconstrução não vai se dar pelo pregador ou pastor falar, seja, receba, tenha, não, vai ser um ato contínuo, de particularidade sua, em decisões diárias, em dia a dia, em passo a passo, em comunhão, em oração, em meditação da palavra de Deus. Sabe por que muitos muros estão derribados? É porque nós temos cada vez mais nos desapegado com a palavra do Senhor. Pergunte a muitos hoje em dia: quem é o famoso tal? Quem é o youtuber tal? Quem é fulano de tal que faz vídeo no TikTok? Conhece? Qual é o versículo de João 3,16? Não sei. Mas eu creio nessa geração. Não é uma geração perdida. Não é uma geração derrotada. Mas é uma geração que precisa construir os muros. E como que se constrói? É na palavra. É na oração. É na consagração. É no dia a dia. É na comunhão. É na prática diária. E assim Deus nos levantará mais uma vez. Convido a igreja a se colocar de pé, em nome de Jesus. Esse é o desejo de Deus, que todos nós estejamos reconstruídos espiritualmente. Mas por vezes esta é uma obra difícil, esta é uma obra árdua, e o inimigo de nossas almas continuamente está nos convocar a largar esta obra, a parar esta obra, não buscar mais esta obra, não desejar mais esta obra. E muitos a ouvem, muitos atendem a esta voz. Mas essa noite eu prego para uma geração que fará como Neemias e vai dizer: eu não posso parar, é uma obra importante demais, eu não vou parar, ainda que os desafios sejam grandes, ainda que eu perca amizades, ainda que eu venha a desagradar alguém, mas eu não vou parar, ainda que minha cruz esteja pesada, ainda que eu esteja caminhando sozinho, mas eu não vou parar. Talvez alguém aqui que vem para a casa do Senhor, mas alguém lá na sua família que não serve ao Eterno, e você caminha só, mas você precisa em seu coração dizer: não vou parar, ainda que eu caminhe só, ainda que seja pesada essa cruz, ainda que seja árdua essa caminhada, eu não vou parar. Você não vai parar, você não vai desistir. Talvez entrou alguém aqui nessa noite que até hoje caminhou e hoje aqui chegou com suas forças minguando, se esvaindo, se acabando, e talvez consigo pensou em algum momento em parar, em desistir, em abrir mão desta obra, mas nessa noite um toque de renovo toca o seu coração, alcança você agora, para renovar as suas forças, para te recobrar o ânimo, pois você não vai parar. Eu vou repetir isso para alguém aqui: você não vai parar, você não vai parar, jovem, você não vai parar,
Irmãs, um ciclo de oração, você não pode parar. Adolescente, você não pode parar. Deus se convocou para esta grande obra, e essa obra vai ser completada, porque aquele que começou é fiel para terminar. Aquele que te convidou vai te dar força para você seguir, vai levantar a sua cabeça, vai te dar ânimo nessa noite, vai te encher de graça, vai te encher de unção para você continuar caminhando. Eu quero orar nessa noite pela igreja do Senhor. O pastor disse que a cantoria ia louvar ao Senhor. Então, com a permissão dele, eu gostaria de louvar a Deus. Enquanto isso, eu gostaria de convidar a igreja a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Há uma obra em andamento aqui. Há vidas que precisam ser reconstruídas. Talvez você precise ser reconstruído. Talvez você precise voltar. Essa noite Deus quer fazer uma obra em sua vida, dar alegria ao seu coração, dar sentido à sua existência. E essas vozes que te acusam vão ser lançadas por terra. Recebe alegria no seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vou afundar. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Pois estás comigo. Consolador. Não estou sozinho. Aqui está a tua igreja. Estou guardado. Os teus filhos. Esconderijo. Eu Vai tocando, não Senhor. estou sozinho. Vai tocando, Tu Senhor. estás comigo. Eu gostaria de convidar aqui à frente, por gentileza. Você que não é batizado com o Espírito Santo, a pedido do pastor, ou você que precisa ser renovado espiritualmente, venha aqui à frente, por gentileza. Vamos orar por sua vida. Deus tem uma obra a fazer aqui. Deus tem uma obra a fazer aqui. Cadê quem não é batizado? Cadê quem precisa de renovo? Cadê você que precisa receber graça? Cadê você que aqui chegou pelos pais? Aleluia, vai invadir o seu coração. Espírito Santo de Deus. Cada adolescente que quer ser à frente ao Pai, a cada vida que aqui se encontra, Senhor, que precisa ser renovada, entende que precisa ter a sua vida espiritual reconstruída. O templo está derrubado, o muro está ao chão. Pai, faz a obra. Faz a obra, faz a obra, renova, Senhor, toca, papai, toca, Senhor, sinta o toque, sinta o toque, sinta o toque de Deus, sinta o toque de Deus, no seu coração agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a renovação agora, seja batizado agora.
Ele conta contigo. Ele conta com você. Você não é qualquer um, você é o escolhido de Deus. Você é alguém que Deus chamou para fazer a diferença nessa terra. Então coloque a mão no seu coração agora. Porque há um levante do inimigo para trazer aos adolescentes uma síndrome de inferioridade, um complexo de inferioridade, uma depressão que lhe angustia e uma ansiedade que lhe rouba a paz. Mas isso vai ser desfeito na autoridade do nome santo de Jesus. Com a mão em seu coração. E eu convido a igreja a elevar essa voz em clamor pela vida desses adolescentes. Em nome de Jesus. Meu Pai, aqui queremos apresentar em tuas mãos a vida de cada adolescente que aqui está. Senhor, Tu és o Deus que sonha, Tu és o Deus que sabe de todas as coisas, Tu és o Deus que visita o coração deles agora, Tu és o Deus que arranca a amargura agora, Tu és o Deus que desfaz as correntes agora, Tu és o Deus que extingua esse complexo de inferioridade. Agora, Tu és o Deus que lança por terra essa depressão, essa ansiedade. Agora, em nome de Jesus, seja liberto. Em nome de Jesus, que essa tristeza dê lugar à alegria e à paz que excede todo o entendimento humano. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero perguntar, para encerrar, se há alguém nessa noite que ouviu a palavra. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. E está afastado dos caminhos do Senhor. Está distante de Deus. E quer essa noite entregar a sua vida para o eterno. Eu quero te convidar nessa noite a vir até aqui à frente, para que o pastor possa estar orando por sua vida. Tem uma moça vindo aqui, a igreja pode adorar o nome do Senhor. Essa é a maior alegria da festa. Quando uma alma seguinte, há alguém que reconhece que precisa ser reconstruído de novo pelo Senhor. Venha até aqui à frente. Deus quer refazer essa obra. Deus quer fazer essa obra mais uma vez. Ele quer reatar aquela intimidade que ele tinha com você. Cadê? Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer ser reconstruído por Deus? Quer reatar a intimidade? Quer tornar a essa presença maravilhosa? A decisão mais importante que você pode tomar na sua vida é entregar a sua vida para o Senhor. Talvez você pode pensar: não, mas eu pequei demais. Eu fiz coisas terríveis. Eu fui longe demais. Deus não me aceita. Isso é mentira do inimigo. Porque você nunca conseguirá ir tão longe de maneira que a misericórdia de Deus não possa te alcançar. Ela te alcança, ela te restaura e ela escreve o seu nome no livro da vida. Tem mais alguém? Se não tem, eu agradeço a oportunidade. Volto o microfone ao pastor para estar orando por essa preciosa vida. Agradeço, rogo a oração da igreja a meu favor. Deus abençoe a todos. Glória. Quantos podem adorar a Deus? A igreja se coloca de pé. Eu quero dizer, amados irmãos, que o verdadeiro avivamento
é produzido quando nós ouvimos e entendemos o que Deus falou conosco. Quem entendeu? Oh, irmãos, eu sinto a graça de Deus aqui. Deus quer reconstruir. Cadê aqueles que querem ser reconstruídos? Temos uma alma para Jesus. Qual é o seu nome? Eliana. Glória a Deus. Quem está feliz pela vida da Eliana? Eliana, repita comigo. Amém. No que eu disser, você vai fazer a sua confissão de fé diante desta igreja, e o Senhor estará te escrevendo o teu nome agora no livro da vida. No dia que Ele voltar para arrebatar a igreja, o seu nome vai estar lá. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoe todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajude a chegar no céu. Oh, glória! Vamos orar, Senhor Jesus. Esta igreja te louva, Senhor, nesta alma que alcança a salvação, Senhor. É o maior milagre, é a razão de nós pregarmos a palavra, é para que vidas sejam alcançadas pelo teu poder. Ah, Senhor, ajude a irmã Eliane a partir de hoje, para que ela tenha uma nova vida em ti, em nome de Jesus. Abençoe os nossos adolescentes, abençoe a igreja, abençoe o preletor, a cantora, os conjuntos visitantes, em nome de Jesus. Nós te adoramos, em nome de Jesus.